A paz do Senhor nessa manhã, vamos ler um versículo aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz assim: Se ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, fizer o que é reto diante dos seus olhos, inclinais o teu ouvido aos seus mandamentos, guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa é a promessa que Deus tem nos feito em Deus lá de trás. Irmão, trazendo para os dias de hoje. Deus aqui, ele fala, se nós guardar o seu estatuto, nenhuma enfermidade ele botará sobre nós, deixar vir sobre nós a que foi sobre o Egito. E ouvir o seu mandamento. Muitos ouvem nos dias de hoje. Cristãos mesmo ouvem, mas não guarda. Irmão, não é necessário só ouvir, tem que guardar também. Aqui fala claramente: se ouvir atento a voz do Senhor seu Deus, fizer o que o Senhor seu Deus diante dos teus olhos, inclinar o teu ouvido, o seu mandamento e guardar todos os seus estatutos. Muitos só querem ouvir a palavra, vai para a igreja, quer ouvir a palavra de Deus, acha bonito, né? Se sente aliviado, se sente alimentado. Ele sai até abatido de casa, mas quando ele escuta a palavra de Deus, ele se renova, se fortalece, mas não guarda, não pratica. Irmão, nós não devemos ser só ouvinte da palavra de Deus. Nós devemos que ser praticante e guardar a palavra de Deus, né? E praticar ela. Porque a diferença entre o cristão e o mundo é que o mundo não pratica a palavra de Deus. Ele não guarda a palavra de Deus. Porém, o servo de Deus pratica e guarda e executa e examina primeiro. Muitos não querem ler a palavra, não querem examinar as escrituras, porque é dela que vem a vida eterna, que qual nos conduz. E o Senhor fala claramente: eu não colocarei as enfermidades que foi sobre o Egito, não deixarei vir sobre vós nos dias de hoje. Você vai para dentro das congregações, muitos falam assim: a doença não veio só para dar no pau. Irmão, ela dá no pau, você vê que o pau apodrece, enche de cupim, aquilo é uma doença. O cupim, quando ele rói o pau, o que apresenta o cupim? Muitos pregadores da palavra não sabem. É o Espírito Santo de Deus que dá na hora. O cupim rói a madeira. O que é o cupim, irmão? Trazendo para o corpo humano nos dias de hoje é o câncer. O cupim não come a madeira todinha até destruir. O câncer também come a pessoa todinha até destruir. O cupim na madeira representa o câncer no corpo humano. Ninguém sabe disso. O cara está cheio de cupim, está sendo comido. É o câncer. Então a palavra de Deus, ela fala claramente: se guardarem, ouvir atentamente, guardar e praticar aquelas enfermidades que foi sobre o Egito, que foi grave enfermidade. Grandes sinais de prodígio Deus fez ali através de Moisés no Egito. Não porei sobre vós, não deixará vir sobre vós. Muitos você vai para dentro da congregação hoje, ele fala essa palavra que eu falei: a doença não veio só dar no pau. Não, ela dá naquele que dá brecha também, igual o diabo entra na vida daquele que dá brecha. Muitos hoje são enfermos, irmão. É para que Deus seja glorificado, igual muitos no tempo de Jesus, para que Jesus curou, para que sabisse que ele era o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus, enviado de Deus. Muitos é para glorificar a Deus e outros é para a desobediência. Porque ouve a palavra de Deus, não guarda e não pratica. Então aquela enfermidade que Deus falou, que se você guardar, ouvir, guardar e praticar, ele não colocaria essa enfermidade, não deixaria vir sobre você. Se veio porque você não está guardando, você só está ouvindo. Não está praticando, não está executando. Você vê que tem muitas igrejas desmarteladas que não andam na doutrina. Ele diz que doutrina é costume do homem. Ué, Jesus, se você for para dentro da Bíblia, você vai ver a doutrina de Jesus Cristo. O povo ficava maravilhado quando ele pregava.
Tá certo que é do homem, porque ele veio 100% homem, 100% Deus, né? Mas nós temos que obedecer. Não anda em santidade. Aquele que está em santidade, irmão, de maneira nenhuma, nada pode atingir ele, porque ele está em santidade. E está cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo não pode tocar, a enfermidade não pode tocar. Trazendo para os dias de hoje, você vê muita pessoa enferma porque eles não guardam a palavra de Deus. Eles não executam, quer dizer, não pratica. Eles só querem pregar. Muitos dirigentes que se encontram enfermos pregam a cura. Igual tem uns aí de igreja famosa, com o dedo todo torto, e a igreja dele é a igreja que diz que faz mais sinais de prodígio de carne aqui na terra, porque de Deus eu não vejo. Que nós conhecemos quem é Deus e quem não é. O mesmo Espírito que está na nossa vida testifica que está na vida do irmão. Se não está testificando que está na vida dele, é o Espírito do erro, irmão. Porque na nossa vida não tem Espírito do erro, não. Porque nós fazemos por onde? Não que nós somos melhor, que somos mais santos, mas nós procuramos andar no caminho reto, como está escrito aqui. Irmão, muitos crentes hoje dentro da igreja são enfermos porque está escrito lá em Coríntios que eles tomam Santa Ceia indignamente. Ele é culpado do corpo de Cristo. Por causa disso que há muito entre vós que dorme espiritualmente, morto espiritualmente e até enfermo. Por causa de quê, irmão? Porque são ouvintes, mas não são praticantes da palavra de Deus, e as enfermidades que foi do Egito vêm sobre eles também. Irmão, ser pregador da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, qualquer uma pessoa pode pregar. Mas ela só tem efeito na boca daquele que obedece a Deus, anda na sã doutrina e está em santidade. Você viu a diferença do ímpio que fala da palavra de Deus? Você não sente nada. Você pode até sentir porque a palavra tem poder. Mas é diferente daquele que faz a vontade de Deus, que sai da boca, da fonte, das águas vivas, que é Deus, que fala em nossa boca. Por causa disso que há muitos enfermos dentro da congregação. O que mais está vendo hoje é irmão enfermo, espiritualmente e carnalmente, tomando muito remédio, mas não tem cura. Por isso que ele toma muito remédio. Porque o remédio que vai curar ele, o dono da cura é Deus. Ele só é ouvinte, não é praticante da palavra de Deus. Quando ele passar a praticar, obedecer e esquecer os pecados dele, pedir perdão a Deus e não praticar mais, ele vai ser sarado. Porque é escrito na palavra de Deus, para confirmação: se converteis a mim de todo o coração e se arrepender de seus pecados e ser sarado. É bem escrito isso. Então tem enfermidade que é para glorificar Deus, para Jesus ser curado, para as pessoas verem que Deus tem poder para operar dentro da igreja, e tem enfermidade que é da desobediência. Então qual é essa enfermidade que está aí? É da desobediência ou que Deus seja glorificado? Porque quando Deus seja glorificado tem tempo, ele é curado, ele não permanece enfermo toda a vida. Aquele que está em pecado, ele fica enfermo, a alma dele enferma até ele se converter, deixar de ser só ouvinte e ser praticante e obedecer. Nós não devemos ser ouvinte, devemos praticar, devemos guardar e andar em santidade para que tenha bom testemunho dentro da palavra de Deus. Hoje ninguém quer ouvir a palavra de Deus mais, irmão. Ninguém quer ouvir pregação. Eu só quero ouvir texto, palavra de texto, né? Mas a pregação não quer ouvir porque é correção. Ele tem medo de ver uma palavra ali, de Deus chamar a atenção nele através da palavra. Então, irmão, você não tem parte na salvação, porque se você não deixar Deus te corrigir, porque o pai corrige o filho qual ele ama, é porque você não quer que Deus te ama. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Jesus te ama, irmão, se conserta. Muitos crentes desmartelados dentro da igreja. Não vai subir, você está perdendo seu tempo. Você está no mundo. Você acha que está dentro da igreja. O seu corpo está na igreja, mas seu pensamento e tua alma está lá no mundo. Ela está presa no mundo. Você tem que soltar sua alma do mundo, da cadeia da escuridão do mundo. Libertar ela. Deixar o advogado te soltar, que é Jesus Cristo. Você não deixou ele entrar na sua causa. Você não deixou ele revogar a sua causa.
trabalhar na sua vida. Por isso que você está preso no mundo. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Mais uma vez eu digo para os irmãos, Jesus te ama, irmão. Por causa disso que é a causa não ser consumida, é isso aí, que ele te ama. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?